Oi, quero trazer uma palavra para você. Sei que essa palavra ela é bem conhecida pela história, né? Para aqueles que já frequentam uma igreja, já ouviram pregações sobre ela, né? Ou alguém já ouviu falar sobre Caim, sobre Abel. Eu quero ler com você, compartilhar aquilo que Deus tem me revelado e eu quero trazer para você também e dividir aquilo que Deus tem me dado com você e derramar sobre a sua vida aquilo que tem trazido vida na minha vida. E eu quero gerar vida na sua vida. Que a palavra de Deus ela é viva. E ela é vida, né? Gênesis capítulo 4, ele começa trazendo aqui uma revelação, ele já começa aqui trazendo um entendimento. E ele começa citando sobre Adão e Eva. Vamos lá. 4:1. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou, e tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho, filho homem. Tornou ela a dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura dos primeiras crias das suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado está à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deve dominá-lo. Até aqui, do 1 ao 7, essa história é bem conhecida. Deus rejeita da presença dele a Caim e a oferta que Caim quis entregar para o Senhor. Mas o Senhor recebeu a presença dele, Abel, e a oferta que Abel queria entregar. E eu quero te mostrar aqui o porquê um para o outro e o que tem de revelação, de significado nessa leitura aqui que parece tão óbvia. Quando eu começo a trazer a essência daquilo que tem ali do tesouro oculto dentro da palavra, quando eu já começo a ler a palavra Adão, ela tem um significado de homem, de humanidade. Então, se eu começo a ler e entender que Deus está falando sobre a humanidade, sobre o homem, quando o homem conheceu a vida, que é Eva, quando o homem se relaciona com a vida, quando o homem casa com a vida, quando o homem ele começa a se envolver com a vida, que é o que significa a palavra Eva, ele vai gerar, ou ele vai andar numas consequências, ele vai gerar ali, ó, e a Eva deu à luz o quê? A Caim. A primeira consequência que o homem ele traz, que a humanidade traz, quando ele começa a se envolver com a vida, quando ele começa a se envolver casa com a vida, né? Ele gera a Caim. O que é Caim? O que a palavra Caim mostra? Ele começa a gerar o que? O obter, o ganhar, o promover, o provocar, ciúmes, a lança. A palavra Caim aqui ele vai indicar o seguinte, que o homem começa a se envolver com a vida para obter, para ele promover, provocar. Ele começa a andar com tudo isso, ele vai gerando também em ciúmes, ele começa a andar em ciúmes, ele começa a olhar para a vida do outro e andar em ciúmes. E ele também, essa palavra também ela tem um significado de lança. Ele pode usar de apontar ou de ferir, porque ele está andando no legado de Caim. Então toda vez que eu me envolvo, que eu sou um homem, que eu nasci como humanidade, e eu começo a andar na vida, começo a me envolver com a vida, eu posso andar como Caim, ou eu posso andar como Abel. O que é Abel? A palavra Abel ela tem um significado de sopro, vapor ou simples nada. Então quando eu começo a entender que eu sou um homem, que eu estou vivendo, né? E eu
ando no legado de que eu sou apenas um vapor, sou apenas um nada, e que eu sou passageiro, aí eu sou aceito diante do Senhor. E tudo aquilo que eu produzi vai ser o quê? Cuidado e zelo pela vida que Deus estabeleceu sobre a terra, que é o pastoreio. Então, quando eu entro no legado de Abel e eu começo a cuidar das vidas, eu começo a cuidar das ovelhas, quando eu me apresento diante do Senhor, eu já me apresento aprovado. E aquela oferta que eu vou entregar para o Senhor, ela se torna aprovada também, porque o fruto da minha mão, ela vem da essência do princípio de que eu sou apenas um vapor sobre a terra. Eu não estou aqui para estabelecer ou para promover ou para aceitar ou para trazer algo sobre mim, mas sim para cuidar daquilo que Deus gerou na terra, para cuidar da vida que está sobre a terra. E não para cuidar dos frutos da terra, não para cuidar do legado da terra, não para trabalhar para promover a terra, mas sim a vida que Deus estabeleceu sobre a terra. Isso é muito forte quando eu leio isso. Já muda aqui um conhecimento da palavra e eu começo a entender por que o Caim se sentiu ofendido e se sentiu triste, que o semblante caiu e entrou em raiva, em revolta, em ira, e ele acabou deixando de dominar aquilo que Deus estabeleceu para ele dominar, e ele quis dominar o que não era para ele dominar, que era o Abel, que é o irmão, ou que ele quis dominar era sobre a vida, sobre o sopro, sobre o vapor, sobre aquilo que na terra não é nada, mas diante dos olhos do Senhor tem valor. Então toda vez que eu começo a andar com o intuito de Caim, de estabelecer, de obter, de provocar, de gerar ciúmes, de apontar, de ferir, eu entro no legado de Caim. Mas quando eu lembro que eu sou um sopro, um vapor, que eu não sou nada, eu me apresento diante de Deus com humildade e eu começo a cuidar da vida. E a vida vai gerar para mim aquilo que é bom, que é a gordura. E aquilo que é bom eu apresento diante do Senhor. E Ele aceita a minha vida, Ele aceita o meu legado, Ele aceita a minha presença na presença dEle. E Ele aceita a oferta que eu estou sobre a minha mão, que eu estou lançando sobre Ele. Então quando o Senhor olha para Caim e fala, olha, você olhou para o seu irmão, você mediu ele, você viu que ele fez era bom para meus olhos, e você foi rejeitado porque o seu legado, a sua vontade é só obter ganho, é ciúmes, é só trabalhar de apontar, de acusar. Aí Deus fala com ele, se procederes bem, será restabelecido o seu semblante. Mas se você não proceder bem, o pecado está à porta. E o desejo dele será contra ti, mas você tem que dominar. Então quando eu lembrar que eu não sou juiz de ninguém, que eu não sou apontador de ninguém, que eu não estou aqui nessa terra para obter ganho próprio, para viver uma vida de provocar, ou de apontar, ou de acusar, como uma lança que fere, ou que empurra, ou que possa trazer morte, eu vou dominar sobre o pecado e vou voltar a viver o princípio de Abel, que por isso Deus aceitou ele. Então quando ele continua aqui, que Caim, ele usa da terra para poder matar o irmão, ele leva o irmão para um campo, ele conhecendo bem da terra, ele estabelece ali um momento e ele age ali e mata o irmão, derrama o sangue. Quando ele derrama o sangue do irmão clama a Deus justiça. Porque a terra não foi feita para isso, para dominar sobre pessoas. A terra foi feita para zelar sobre pessoas. Então toda vez que eu derramo o sangue do irmão, ou que eu quebro o princípio de Deus, ou que eu entorno aquilo que é vida, que eu derramo a vida, que eu ajo com juízo sobre o princípio que Deus estabeleceu, que é o sopro, que é a vida, que Ele soprou, que Ele colocou, que Ele mostrou que nós não somos nada. Quando eu coloco como juiz sobre isso, eu começo a apontar, a acusar, e eu vou lá e derramo a vida daquela pessoa sobre a terra. O Senhor vem como juiz, porque as nossas ações geram consequências. E quando o Senhor desperta como juiz, e Ele vem e se apresenta, e Ele encontra uma situação de orgulho, de resistência sobre a voz dos próprios Senhor sobre Ele, Ele vai e estabelece uma maldição. Ele estabelece um legado de tristeza, de perseguição e de
de insuficiência, desculpa, daquilo que eu produzo. Tudo que eu produzo nunca vai satisfazer a minha vida, nunca vai satisfazer, eu sempre vou estar insuficiente. No 8 ele fala assim: então Caim disse ao seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estava no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Aqui Deus mostra que mesmo Caim agindo no princípio ali do orgulho, da produção própria, de obter ganho, mesmo ele agindo como juiz e matando a essência de Deus na vida dele, Deus não permite que ele seja julgado por outro ou perseguido por outro, a não ser por ele mesmo. Deus estabelece o seguinte: eu não estou aqui sobre a terra para ser perseguidor do meu irmão. Eu não estou aqui sobre a terra para perseguir pessoas em acusação, em apontamento e em querer justiça própria. O Senhor é o justo juiz, Ele que estabelece, por isso que a maldição vem dele. Por isso que Ele estabelece o bem e o mal sobre a terra. Por isso que Ele estabelece a escolha, anda no caminho bom ou anda no caminho mal. Se você andar no caminho bom, você vai ter vida e vida em abundância. Se você andar no caminho mal, você vai andar o quê? Perseguição e consequência que o próprio Senhor estabelecerá sobre você. E aqui ele vai e continua mostrando no 16. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod, essa palavra Nod, ela significa fuga ou exílio. Então quando Caim comete esse pecado diante da presença de Deus, ele se torna fugitivo de Deus, ele vai estabelecer a vida dele num lugar de fuga, de exílio. Ali ele fica ali preso naquele lugar de fuga que é perto do Éden, ou seja, perto de viver aquilo que Deus estabeleceu para ele. Mas ele está o quê? Ao oriente do Éden. Ele se estabelece ali naquela terra de fuga, de exílio, pela consequência do pecado, pela perseguição de Deus na vida dele. No 17, Caim conheceu ultimamente sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Quando eu leio aqui, eu entendo o seguinte: quando ele estabelece ali moradia naquela fuga, quando ele estabelece ali segurança em fugir, em ficar exiliado, quando ele vive isso, ele acaba gerando um filho, ele acaba gerando uma consequência. E essa consequência, Enoque, significa consagrado, dedicado, iniciado. Então ele começa a se dedicar, a se consagrar, a viver naquele exílio, a viver em fuga, a se proteger, a se fechar. E quando ele estabelece isso, ele gera o quê? Uma fortaleza. E ele edifica essa fortaleza e dá o próprio nome do filho que ele gerou, que ele se consagra e se dedica a ficar nessa fortaleza, nessa proteção. E quando ele está vivendo essa proteção, essa fortaleza, que é a fuga, que é o exílio, que é fugir da presença de Deus, que é fugir da maldição que Deus estabeleceu sobre ele, porque ele está vivendo o legado fora do que é o legado do princípio que Deus formou o homem. Quando ele está ali, ele começa a dar sequência, ele começa a gerar. E aí de Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Quando eu leio esses nomes, parece que não tem significado nenhum, que não tem revelação nenhuma, parece que não tem nada aqui para aprender. Mas quando eu começo a olhar para esses nomes, na raiz deles, a palavra começa a saltar aos olhos e ela diz o seguinte: quando eu estou dedicado, consagrado a viver nessa vida de exílio, que é Enoque, de fuga, eu vou dar
uma sequência, eu vou gerar uma descendência, eu vou gerar algo que chama-se o Irad. O que é o Irad? É discutir, que é fugaz. Eu vou ser rápido em discutir, vou ser rápido em brigar. Aquele cara brigão, vou estar sempre disposto a qualquer momento eu vou estar brigando. Por quê? Porque eu estou em fuga da presença de Deus e eu estou dedicando a minha vida a fazer essa moradia, essa cidade, essa fortaleza, que é a de consagrar essa fuga, de fugir da presença de Deus. E quando eu estou nesse momento, eu começo a gerar o quê? Discussão, briga, confusão, e eu sou rápido para fazer isso. Não perco tempo para brigar. Então, quando eu entro nesse lugar de discussão, de brigar, eu acabo gerando o quê? Uma nova descendência, ou uma nova consequência, que Irad gerou o meu Jael. O meu Jael significa ferido por Deus. Então, quando eu começo a dar lugar a isso, a ira, eu acabo sendo ferido por quem? Por Deus. E quando eu reconheço que eu estou ferido por Deus, é uma ótima oportunidade de me arrepender e me tornar a essência daquilo que Deus me criou. Mas se mesmo assim, Deus me confrontando, Deus me ferindo, Deus me revelando, Deus mostrando que eu estou ali em orgulho, que eu estou errado, que eu estou fora do princípio, que eu preciso voltar à essência de ser um sopro, um vapor, um nada sobre a terra, de ser dependente dele, de ser humilde na presença dele. Se eu não conseguir entender isso, mesmo eu vivendo nesse lugar de exílio, nesse lugar consagrado, de fuga, e gerando essa discussão, briga, estar sempre rápido para isso, mesmo entendendo que eu estou ferido, e se eu não me arrependo, né? O que acontece comigo? Eu vou gerar aqui um novo descendência, que é Metusael. Quando eu reconheço as feridas, Deus dá oportunidade. Metusael significa assim, aquele que é de Deus. Então, quando eu reconheço que eu sou de Deus, mas estou ferido e perseguido por Ele, se eu não sair desse lugar de arrependimento, o que vai acontecer? Eu vou gerar a Lameque. O que é Lameque? Lameque é pobreza, sem esperança. Eu começo a viver uma vida de fuga de Deus, fugindo da presença de Deus. Eu começo a ser ferido por Deus. Eu dedico a morar nesse lugar de fuga, de exílio. Eu começo a ser rápido para discutir, para brigar, para arrumar confusão. E eu começo a ser ferido por Deus, porque Deus que é a justiça, dele é a perseguição, dele é a maldição. Então, quando eu começo a entrar nesse lugar, eu entro em miséria, em pobreza, numa vida sem esperança. E quando eu entro nessa vida sem esperança, de pobreza, eu acabo me envolvendo com uma vaidade, me envolvendo com a busca da beleza, do ornamento, da autossuficiência externa, da vaidade. E eu acabo me envolvendo com a vaidade e me protegendo na sombra e eu acabo vivendo na sombra, protegido pelo meu orgulho, pela minha vaidade. Eu acabo ficando isolado neste lugar. Que aí o que acontece? 19. Lameque tomou para si 2 mulheres. O que é Lameque? Pobreza sem esperança. E o nome de uma era Ada, que significa beleza, ornamento, né? Aquela vaidade. E o nome da outra era Zila, que significa sombra, aquela que protege. Então eu acabo me envolvendo na vaidade e me protegendo nessa sombra. E quando eu estou ali protegido nessa sombra, na vaidade, eu acabo gerando o quê? Mais consequências. E Deus vai revelando ali os passos até para que eu possa me arrepender. E Ada, no 20, deu à luz a Jabal. E este foi o pai dos habitantes que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, quando eu começo a pegar essas palavras, essa descendência, que parece ser chato ler, eu vou entendendo ainda mais a profundidade da consequência do relacionamento entre Adão e Eva sobre a terra. Eu tenho um caminho de viver como um humilde, como um sopro, como um vapor que vai passar e cuidar da vida, cuidar dos interesses de Deus, ou eu posso entrar no legado de Caim e viver do meu esforço e viver de buscar meu juízo. A minha consequência vai ser essa, entrar nesse legado de perseguição, de destruição, de vaidade. Então, quando eu começo aqui, que eu caso com esse orgulho, com essa vaidade, eu me protejo dessa vaidade, eu entro de frente ali, eu gero Jabal, que significa o quê? Ribeiro de água.
Então é revelado para mim, ó, existe um ribeiro de água. Esse ribeiro de água você pode se arrepender e mergulhar nele, ou ele pode se tornar o quê? A próxima consequência. Ele pode se tornar corrente de água, que é o nome do Jubal. É ribeiro de água que ele vai trazer consequência. Então, quando eu entro nessa consequência do ribeiro de água, a corrente de água, ela começa a crescer sobre a minha vida e ela vai me perseguindo. Então, é um ponto de se arrepender. E quando o ribeiro de água, quando a corrente de água começa a subir, aí é a oportunidade de eu lembrar o quê? Ou eu me arrependo e sou resgatado, eu acabo morrendo. E quando eu entro nesse lugar e Deus dá a oportunidade, ele gera o quê? Tubal Caim. O que significa Tubal Caim? Tu serás trazido. Né? Por quê? Por Caim. O que é Caim que a gente leu lá? Obter, de provocar, de ciúmes ou lança. Então, quando eu encontro Tubal, eu lembro o seguinte, eu posso ser resgatado da onde que eu entrei com essas consequências. Se eu fazer o quê? Eu usar disso como arrependimento. Eu inverter esse quadro de orgulho na minha vida e me arrepender. Então, quando eu usar dessa própria consequência que me levou a viver uma vida perseguida por Deus, ela pode me tirar daquele mesmo lugar. Eu preciso me arrepender de ter vivido o legado de Caim sobre a minha vida. E quando eu entro nesse lugar, onde eu posso ser resgatado, que é Tubal Caim, pelas coisas que eu praticava, eu me torno o quê? Naamá. Eu me torno agradável diante de Deus. Mas se Deus der essa oportunidade das correntes de água subirem, vir até a mim, e eu ser resgatado pelo orgulho das consequências que eu pratiquei, Tubal Caim, e eu me tornar agradável, se eu não mudar, se eu continuar querendo viver dessa maneira, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar na consequência final de uma geração, na consequência final de um legado fora do princípio de Deus. Quando eu entro no 32, no 23, ele diz assim: Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Será 77 vezes. Quando eu entro nessa consequência, que onde não há arrependimento, eu acabo me tornando pior do que do início. E eu antes, se eu matava princípios de Deus, se eu ofendia a mim mesmo e quebrava o princípio de Deus em mim, se eu derramava o sopro de vida de Deus em mim, eu agora começo a tocar na vida de outras pessoas e começo a assassinar outras pessoas e eu começo a deixar que aquilo, que uma simples ofensa é motivo para matar, né? Que alguém que se levante contra mim, eu tenho que matar. Então eu começo a me tornar o quê? Defensor de mim mesmo, juiz de mim mesmo. Antes era só juiz. Agora eu começo o quê? A brigar, a matar, a me esforçar para mostrar que eu tenho valor, que eu tenho que viver a vida pela força dos meus braços. E quando eu entro nesse lugar, eu acabo entrando no legado, né? Se Caim era 7 vezes, eu acabo entrando no legado de 77 vezes. Muito pior a consequência. Mas aí que tá. Acabou, me arrependi, não me arrependi, morreu aqui a descendência, todo mundo está destruído, não. Aí que Deus é perfeito. Aí o que ele faz? Ele fala assim, agora eu vou fazer um relacionamento da humanidade com a vida, gerar uma nova descendência, que é a descendência de Sete. Olha que lindo. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e deu à luz a um filho, e quem pôs o nome de Sete. E ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Já que a consequência da terra, já que as coisas da terra matou aquilo que era princípio de Deus sobre o homem, sobre as nossas vidas, Deus vai e estabelece um novo legado. Deus vai e revela o seguinte, olha, eu tenho agora sobre vocês a 7. O que significa 7?
nomeado, pilar, designado. Eu trago para você alguém que foi nomeado por mim. Eu trago para você alguém que foi designado por mim. Eu trago para você alguém que é pilar. E se você andar na consequência ou na descendência de Sete, você vai acabar gerando a Enos. Olha o que ele diz. A Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Enos aqui tem o significado de quê? Ser humano, humanidade. Então quando eu saio, reconheço que é a descendência de Caim, que eu reconheço que o legado de Caim, que eu reconheço que as escolhas de uma vida de orgulho, de apontamento, de juízo, de querer me auto-justificar, de querer me auto-defender, eu só vou gerar maldição. E eu reconheço isso, que eu não consigo mais sair desse lugar, porque agora eu estou 77 vezes pior do que eu estava no início. Aí Deus fala assim, eu tenho para você alguém que eu designei, uma coluna, né? Eu tenho para você aqui alguém que eu nomeei. E se você entrar se você entrar nessa descendência, abrir mão de viver a descendência de Caim e entrar na descendência de Sete, você vai voltar a ser como eu criei. Você vai voltar a ser humano. Você vai voltar a andar como um ser humano que Deus te criou. E quando você faz isso, olha o que acontece. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Quando você deixa de fazer e de buscar as coisas para você mesmo, quando você deixa de trabalhar a terra para usar do fruto para si mesmo, quando você esquece que você é apenas um sopro, que você é apenas um vapor, como Abel era, como o nome dele diz, como a raiz do nome dele diz, e você quer andar com vaidade, com ciúmes, né? Com um apontamento, com uma lança que fere o próximo, e não com humildade, Deus vai rejeitar a sua vida, rejeitar a sua oferta. E todo o fruto da sua mão Ele não vai aceitar. E você vai entrar num legado de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar e nunca vai estar satisfeito, porque o fruto da terra ele não satisfaz o homem. Mas quando Ele restabelece aqui uma nova descendência, que é a Sete, que veio do envolvimento do homem com a vida, Ele estabelece ali Jesus, o cabeça, o pilar, o nomeado, designado por Deus. E quando eu encontro Jesus, eu tenho a chance de sair de ser descendente de Caim e nascer de novo na descendência de Sete. E quando eu nasço de novo na descendência de Jesus, eu me torno filho de Deus novamente. E Deus gera em mim o quê? Humanidade. Aí eu volto a cuidar daquilo que Deus ama, que é a vida. Eu volto a cuidar daquilo que Deus estabeleceu sobre a terra, que é cuidar daquilo que Deus criou e não de trabalhar a terra. Então, quando eu começo a andar com a descendência de Sete, com Cristo, a minha vida muda e eu restabeleço o conhecimento e a intimidade com Deus. E eu me torno um homem humano, com amor, com princípios, e eu acabo relacionando com pessoas, não por interesse, mas porque eu amo pessoas. E eu acabo vivendo uma vida na terra, não por interesse próprio, não por autoaprovação, autoafirmação, mas para amar e cuidar daquilo que Deus ama e ter intimidade com Ele todos os dias sobre a terra. Obrigado. Essa foi a palavra que Deus falou sobre a minha vida, essa é a palavra que Deus mostrou e eu quero derramar sobre você. Não quero guardar nada e nem reter nada. Para mim, eu entendo que eu e você somos como um rio. Deus derrama sobre nós as coisas dele e nós derramamos sobre outros as coisas dele. Um abraço, Deus te abençoe. Não deixe de ler a Bíblia todos os dias. Leia pelo menos um capítulo, como nós fizemos hoje. E medite nele. Eu sei que Deus vai te revelar muito mais coisas do que Deus já revelou para mim. Muito obrigado e até mais. Deus te abençoe.